boa tarde, caros ouvintes, participantes, né? As pessoas que estão aqui na Xepa nos acompanhando são praticamente participantes, né, Zé? É a nossa comunidade. É uma comunidade, A comunidade mesmo. dos pacientes que nos suportam, né? Isso, mas faz parte. Eu acho que tem muita coisa Obrigado, bacana pessoal. que rola aqui. Mais uma vez estamos aqui com a Xepa no ar, esta coluna que é hospedada pelo Bom Gourmet, nosso jornal da gastronomia, né? Não é nem jornal, é um veículo, né, Zé? É o oráculo. O oráculo. O veículo que fala sobre tudo, que está no offline, está no online, está, enfim, fazendo parte aí da comunidade da gastronomia. Da mesma forma que o nosso outro parceiro, que é a Gold Food Service, aqui representada pelo grande Oséias, meu parceiro de bancada, de bate-papo. E hoje a gente recebe um amigo nosso, hein, Oséias? Autoridade, né? Que coisa boa. Além de ser uma muito autoridade, é um amigo e é um cara que é uma grande referência aí num mercado que a gente sabe que tem muita coisa boa em Curitiba, no Paraná. Vim lá de Maringá, inclusive, sei que lá em Maringá também estão fazendo bonito o segmento cervejeiro. E quem está hoje conosco aqui, agradeço a tua presença, a tua disponibilidade, abrir esse espaço na tua agenda, é o Francisco Sigmiller. Esse nome pomposo, né? Que ele já contou que não tem nada a ver com shopping, né? Infelizmente. Mas a gente chama ele de Chico, claro, né? O Chico da Bastards, porque ele tá lá desde o início, né, Chico? Sim. Desde 2014? Desde 2014. Primeiro, obrigado pelo convite, André, Nossa, Oséias. Alegria. Espero poder contar um pouco da história aqui, desses 10 anos vai para 11, agora em 2025. 11 anos vai fazer, já fez 10 anos. E aí, Chico, a gente gosta de sempre abrir pedindo para você fazer um pouco de um panorama de aonde está a Bastards hoje, até para quem não conhecer perfeitamente, às vezes só conhece o bar lá na Iguaçu, ou só conhece, ao contrário, o bar da fábrica. Se você puder falar um pouquinho onde está a Bastards hoje, para a gente depois poder retomar. Bom, hoje a Bastards ela está posicionada, a gente é composto por 3 unidades de negócio, né? A fábrica de cerveja e 2 bares. Um que fica anexo à fábrica, na Matheus Leme, e um que fica na Avenida Iguaçu, esquina com a Bento Viana. Né? A fábrica ela tem presença hoje no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Ali no Centro-Oeste a gente pega o Distrito Federal, Goiânia e Minas Gerais. Então a gente tem alguns CDs, né? Não chega a ser um CD da Gold, mas são mini pontos de distribuição que a gente tem, porque o nosso foco sempre foi os bares especializados em cerveja, né? E a cadeia refrigerada, a gente tem que estar próximo ao cliente. Então a gente tem essa rotina da entrega diária lá no ponto. Então a gente tem um posto avançado de armazenamento nessas regiões. Vocês hoje atendem o Brasil inteiro, pelo que você está falando, a partir desses CDs ou como é que está? Não, é só essas regiões, né? Daí o consumidor que quer, em alguma região que a gente não tem uma presença física, a gente faz através do e-commerce para o cliente final. Daí sim o Brasil inteiro. Inclusive, falando em e-commerce, em loja, na fábrica da Bastards aqui tem uma lojinha muito bacana com produtos que vocês estão expandindo aí. Tem camisetas, eu vi que tem até chinelo, né? Tem, a gente faz uma linha grande de souvenir e a gente está sempre inventando coisas novas, né? Então hoje vai ter guarda-chuva, carteira de couro, chinelo, chaveiro, boné, camiseta, moletom, roupa para cachorro. Então tem bastante coisa legal. Qual que é a ligação com o cachorro que está no logo de vocês? Então, e até na sacola está escrito ali, walk like a dog. Sabe o que é isso, né, André? O André ele tem dificuldade. Tudo que tu for falar em inglês, eu preciso que você traduza, senão o André ele fica perdido, tá? Então, walk like a dog. Aí, tá vendo? Tá claro. A Valk gosta de cachorro quente. É isso aí. Qualquer conexão com o cachorro, Chico? De dog. O cachorro vem da construção da marca, né?
Bastard é um nome bastante forte, né? E o Bulldog, que é o nosso logo, ele é um cachorro muito simpático e é difícil você não ver alguém que não sorria para um Bulldog. Verdade. Né? Ele é meio bonachão, ele e vice-versa. é ele é meio preguiçoso. Então ele vem para deixar a nossa marca um pouco mais leve, assim. Tá. E deu muito certo, né? Hoje a gente tem uma comunidade de donos de Bulldog que sempre vão visitar a fábrica. A gente faz bastante campanha de arrecadação de ração para cachorro abandonado, eventos de adoção. Então a gente abraçou essa causa como uma causa nossa. Que bacana. Inclusive tem um rótulo de cerveja que também tem o cachorro, né? Tem uma Session IPA nossa, que é um Bulldog com uma auréola de God Save the Dog. Exatamente. Lindo Que massa. Que massa. As artes são legais. Quantos por cento representa o mercado do Paraná no faturamento global do negócio de cerveja, Chico? Do nosso negócio de cerveja vai chegar perto dos 70%. É o grande negócio aqui, O grande negócio aqui, onde a gente começou, né? Então a gente é mais conhecido, a gente está agora entrando em algumas redes de supermercado, muito timidamente. Para nós, a gente gosta de dar passos devagar, né? Sempre pensando. Então, agora que a gente vai talvez ser mais conhecido um pouco ainda, porque quando você pega uma rede com 20, 30 lojas, você ganha uma capilaridade muito grande, né? Pode, né? Vai ter que expor bem, vai ter que trabalhar o ponto de venda. É uma pedreira, né? Uma pedreira. É um novo braço aí que a gente está entrando e que tem que começar a aprender. Então hoje os canais que vocês estão são bares espalhados pelas regiões. Bares e restaurantes, os bares próprios e agora entrando em algumas redes de supermercado. Então, falando em bares próprios, Chico, agora eu queria retomar ali essa trajetória da Bastards. Começou, você estava dizendo, lá em Pinhais, inclusive, né? Com uma fábrica. Isso. A gente começou em 2014 a fábrica, né? E a gente sempre teve um discurso e um cuidado com a marca muito grande desde o início. Né? A marca Bastards, ela começou junto com o produto, vamos dizer assim, né? A gente sempre pensou nas coisas junto. E por esse jeito nosso mais descontraído, até mais apimentado, ácido, vamos dizer assim, a gente sentia a falta de ter um contato mais próximo para o cliente, que a gente pudesse falar do nosso jeito. Então, lógico, né, o sonho de toda a fábrica é ter o próprio bar. Em 2017, a gente, numa parceria que a gente fez com o Ali do Crossroads, surgiu a ideia de abrir o bar da marca, a gente se associou e hoje somos sócios. Em 2017, a gente abriu o bar lá da Iguaçu. Inclusive, vizinho do Crossroads, né? Vizinho do Cross. Na esquina com a Coronel do Cid. Bento Viana com Iguaçu. Isso. Então, estamos lá desde 2017, né? Deu super certo a ideia nossa. A ideia do bar foi trazer um ambiente sem muitas barreiras de entrada, né? Onde você tem mesas compartilhadas, você tem um balcão grande, você tem mesa baixa. Então, você pode ir um casal com um filho, você pode ir sozinho, sentar no balcão e tomar uma cerveja. Tem uma coquetelaria muito boa. Então a ideia foi fazer um ambiente realmente que fosse acolhedor para todos. Continua com programação musical? Programação musical, tanto na Matheus Leme como na Iguaçu, todos os dias. Né? Isso é uma assinatura nossa dos bares, que é ter realmente música ao vivo todos os dias. Na Iguaçu só abre à noite? Na Iguaçu só abre à noite, né? A partir das 18, de terça a sábado. O Bar da Fábrica, na Matheus Leme, ele abre de terça a domingo, a partir do meio-dia. Então a gente serve almoço e à tarde a gente tem uma operação de café, com vários cafés, uma parceria com o Tangerina Café, aqui de Curitiba. Bem bacana, já tive lá. Bem legal. Super legal. E a partir ali das 5 horas a gente vira mais happy hour e daí vai até meia-noite ali com música ao vivo. Ô Chico, vocês abriram o negócio como investimento ou por paixão a cerveja? Ou as duas coisas?
Ou nenhuma nem outra, né? Enfim. Não, o negócio da fábrica, ele foi os dois. Foi uma oportunidade de investimento em algo que a gente gostava. Certo. Né? Só como que a gente pensou, né? Assim, o caminho natural para você pôr um produto no mercado de cerveja, e principalmente naquela época, era você começar como cigano, né? Então é um jeito mais fácil de começar, onde você tem um custo fixo bem menor. Só, desculpa te interromper, mas tem gente que talvez não entenda o termo cigano. O termo cigano na cervejaria, ele é uma terceirização, vamos dizer assim, né? Onde você contrata uma fábrica para fazer o teu produto. Perfeito. Isso em 2013, quando a gente estava fazendo o projeto da Bastards, as fábricas que tinham aqui em Curitiba, elas já estavam com essa capacidade tomada. O mercado era pequeno, né? Você tinha 3, 4 cervejarias em Curitiba e que já estavam com essa capacidade tomada. Aí que vem a veia do empreendedor. Quando a gente olhou para isso, a gente pensou, então além da gente criar a nossa cerveja, vamos fazer uma fábrica já com capacidade ociosa para captar, assim como nós, tem outros no mercado procurando. Uhum. E isso vai ajudar a gente, principalmente no começo, quando Diminuição de custo, né? Claro. não tem escala da marca própria. E foi isso que a gente fez. Então a gente desenhou o negócio para, no começo, a gente ter outras marcas terceirizadas para ajudar a gente a alavancar no começo. E deu super certo. O primeiro contrato de terceirização que a gente assinou foi antes da chegada dos equipamentos. Olha que bacana. Então, e ajudou muito, né? No começo, assim, principalmente no Brasil, um empreendedor que não tem garantia, não tem histórico bancário, é difícil você conseguir um empréstimo para compra de equipamento numa taxa de juros subsidiada, alguma coisa. Então, para nós foi importante Vocês esse planejamento. passaram a ser ciganos também, certo? Não, a gente passou a atender ciganos. Deixou de ser, né? Deixou de ser. A gente abriu a fábrica já pensando em ter a nossa marca, mas também atender outras marcas. Certo. Hoje, quantos são os rótulos da Basta? Hoje, que a gente chama rótulos de linha, que é mais ou menos nesse layout, onde a gente tem no primeiro plano uma cor e um personagem, nós temos 8. Mas a gente tem mais de 120 rótulos que já foram lançados. Né? A gente tem uma linha chamada XP, que é a nossa linha de Experience, que a gente faz receitas que a gente chama de single batch, são pequenos lotes. Né? Então a gente sempre tem novidade no mercado. Mas de prateleira, quantos itens vocês têm? 8? 8 na cadeia quente, vamos dizer assim, Certo. pasteurizado. Ok. Na refrigerado, sempre tenho disponível pelo menos mais 10. Tá. Então a gente tem um portfólio aí de 15 a 20 produtos, Que é a linha normal. que é a linha normal. E tudo fabricado no Matheus Leme ali na fábrica. Tudo fabricado ali. Aham. Certo, certo. Tudo Se dali. for dividir, outra pergunta curiosa de gestão também, Chico. Se for dividir o teu negócio entre alimentação e bebida, quantos por cento vai para um lado e quantos por cento vai para o outro? Pensando daí nos bares, Isso, exato. cerca de 60% é bebida, Tá. 40% alimentação. Isso varia, tem meses que chega a 65, 35, mas é mais ou menos essa média. O grande negócio é bebida, mas a alimentação é extremamente relevante. Eu não tinha ideia que era tão pesada assim a Não, alimentação. é bastante relevante. Tá. Quando você pega, como a gente tem a oportunidade de ter 2 casas com perfis diferentes, né? Uma que a gente serve almoço e a outra que só abre à noite, né? A gente vê que em ambas a gastronomia ela é super importante. Tá. Vamos falar um pouco mais desse formato, então, Chico, da gastronomia. Você acabou de falar, né? Uma das casas serve almoço, que é o Bar da Fábrica, né? Então são o quê? O que você tem ali? Como é que funciona a cozinha? São almoços executivos, à la carte? São almoços à la carte, né? A gente começou... O que a gente imaginou ali para o nosso público, né? Quando a gente desenhou aquela operação de almoço, a gente pensou muito no ticket médio da região, pensando ali num cliente que pudesse não tivesse tanto um compromisso de 1 hora de almoço
e que pudesse eventualmente tomar uma cerveja, ou numa quinta ou sexta-feira tem um grupo de pessoas que ficam até um pouco mais. Então a gente tentou trazer pratos que fazem parte do dia a dia, né, do brasileiro, porque é um almoço. E no começo a gente até tentou uma gastronomia um pouco mais refinada, mas não deu certo. A gente tentou trazer ossobuco, cordeiro, mas não é o que o brasileiro procura no dia a dia de almoço. Hoje o que eles mais procuram lá, eu comi, que eu gostei demais, e para mim é um dos pratos ícone aí da chamada comfort foods, né? O estrogonofe. Continua o estrogonofe. Continua. O que mais tem ali? Dá uns exemplos para a gente entender. A gente tem o estrogonofe, que é excelente, um estrogonofe de mignon que a gente faz. Tem um prato mineiro que é com tutu, um prime rib suíno, com alho crocante. Então a gente meio que tenta fazer o arroz com feijão, só que com uma cara um pouquinho diferente. Mas tem um parmegiana também. Bem clássico Bem também. clássico. Também Aliás, eu até, provei. se me permite, viu, André? Você que está nos assistindo, nos ouvindo, se não conhece o restaurante deles ali, eu digo no dia a dia, né? A noite é muito bacana e tal, mas é que o assunto agora é almoço, né? Sim. Eu convido aí, viu? Porque é uma porção muito generosa. Muito. Eu já comi, acho que todos os pratos do cardápio ali, aí ao gosto do freguês, mas a execução é muito feliz. É um lugar bacana, o ambiente é legal. Isso, sem A falar impressão do que ambiente, dá, né? sabe o que é, Chico, quando eu vou ali? Parece que quebrou meu dia, assim, sabe? Tu tá naquela doideira, trabalhando, daí quando tu chega ali, meio que parece assim, ó, pô, é a hora do almoço, mas com cara de happy hour. Isso. Claro que você vai fazer teu almoço e você vai trabalhar, de tarde volta à Sim. tua rotina, né? Mas tem lugares que você tá almoçando e parece que você não para de trabalhar. Sim. E ali na Bastard, de novo, é muito pessoal, né? Mas quando eu vou ali, parece que eu encerrei expediente, mas não era, infelizmente não Sim, era. Não, eu tenho uma impressão meio diferente lá, Osés. Quando eu vou lá no bar da Bastards, tem todo a fábrica aberta e Exato. tal. Eu sinto como se tivesse quebrado a minha rotina. Ah, é verdade, André? Como se eu fosse... Tu vê, a gente é estado- diferente nisso, né? Até nisso a gente é diferente. É descolado, você pode tomar uma cerveja, parece um happy hour na hora Parece do um almoço, happy hour, né? mas é hora do almoço. Enfim, se vocês não conhecem, vão lá conhecer que vocês não vão se arrepender. O lugar eu é só muito queria, bom. queria só fazer uma correção pro pessoal da cozinha que trabalha comigo, que está assistindo. Continua a pressão para sair o prato em 15 minutos. Boa. Não é porque eu falei que a turma lá tem mais de 1 hora de almoço que vocês vão relaxar. Ótimo, excelente. Ó, 15 minutos, hein? 15 minutos, né? E no sábado também não dá para deixar de dizer que virou muito tradicional já também na cidade a feijoada do Bar da Bastards. Não, lá a gente não. A gente tem no Bar da Iguaçu, que ele é todo pensado em carne de porco. Ah, é só no da Iguaçu. No da Iguaçu, que daí ele abre à noite lá, as porções são de porco. Tem... a gente tem uma porção de carne de onça lá, que é com linguiça blumenau misturada, para trazer esse defumado. Então a gente tem bastante coisa relacionada à gastronomia, mas aí no porco. E qual é a pegada do Bar da Bastards aos sábados? É a mesma coisa também, essa pegada de... Não, a gente daí traz pratos para compartilhar. A gente tem mais opções de carnes. A gente viu que também o nosso cliente procura bastante uma carne bovina, mas a gente tenta ainda não sair muito do comfort food. Então você vai lá, você vai comer um prime bovino com maionese, arroz e farofa, né? Mais tranquilo que isso não tem, né? E a gente fez um espaço pensado para as famílias no final de semana. Então, como a gente tem uma facilidade de acesso, a gente tem estacionamento, um ambiente aberto. Então, muita gente vai com um cachorro, vira um passeio de família que senta lá meio-dia e fica. Daí, se tiver um dia gostoso, é muito Então legal. até bom pegar esse gancho, né, André, para a gente desmistificar, porque tem muitas pessoas que evitam de ir em lugares quando fala de cerveja, bar, etc., porque associa isso erroneamente, né, Chico, a um ambiente de excesso de álcool, a falta de comportamento, enfim, essas coisas todas que infelizmente acontece, né? Mas não é um caso da Bastard, né? O teu público é essencialmente um público que sabe beber, que bebe com moderação, não tem acomodação e tal, etc. Então, é um lugar que dá para ir com a família e tal. É isso, Chico? Isso, exatamente. É um ambiente totalmente familiar. A gente tem um espaço que diz que fica exatamente no meio do salão ali,
Aonde você estiver sentado com a tua família, você consegue enxergar. Então, deixa os pais tranquilos também para poder conversar, para tomar uma cerveja. A gente tem várias opções de coquetel sem álcool. E uma novidade, a gente está para lançar uma cerveja da Bastards agora sem álcool também. É uma necessidade, o mercado está pedindo... O mercado está crescendo bastante no segmento sem álcool, né? Certo. Existia um preconceito grande, né? Do cara que toma cerveja sem álcool. Então não tome outra coisa, né? Não tome cerveja. Mas isso está acabando com o tempo e a gente está tendo excelente produto de cerveja artesanal sem álcool. Então a gente vem para lançar uma IPA não alcoólica aí nos próximos 60, 90 dias. Que bacana. O público pedindo. Pede bastante. Né? Principalmente dia de semana, o cliente que está dirigindo ou que... tem muita gente que está diminuindo o consumo de álcool hoje em dia, né? Até essa geração atual, a geração mais já nova, tem, né, bastante dado demonstrando que eles bebem menos, né? Sim. Do que na nossa geração. Mas, continuando ainda, você estava falando do sábado, tem música também, né? Música, A partir de que horas? A partir das 4 da tarde, no sábado e domingo, tem música já. Nos dias de semana, a partir das 19. Né? Mas um negócio que vocês comentaram, dessa quebra de rotina, vem do ambiente e da música também, né? Apesar de durante o almoço não ter música ao vivo, mas sempre vai ter uma música um pouquinho mais alta tocando e que tira aquela sensação de que você entrou num restaurante para almoçar e ir embora, né? Até que horas vai o almoço mesmo? Até as 14h30. E você tem um telão grande ali também na tua unidade, ali na Matheus Leme, né? Ali a gente monta o telão para eventos de jogo da Copa do Mundo, eventos importantes. A gente tem um telão gigante ali. É enorme aquele que telão, fica né? ali na parte que dá vista para os tanques. Para os tanques. Na Copa do Mundo a gente foi assistir jogo ali na época da Copa do Mundo. É espetacular também, né? Bom, ano que vem tem Copa do Mundo, né, Chico? Vamos montar de novo, né? Montar de novo. Mas o legal também, aproveitando, para quem não conhece ainda, é que ali você tem uma parede de vidro que divide o restaurante da fábrica propriamente dita. Então você consegue ver a fabricação de cerveja acontecendo no dia a dia, enquanto você está ali escutando uma música e comendo comendo um almoço, tomando uma cerveja. E você consegue ver a coisa acontecendo ali. E pode experimentar também, né? Porque se quiser pegar dos taps ali, ela tá saindo fresca. Isso, a gente tem 15 opções que são servidas no bar, mas que, né, foram envasadas ali pouco tempo antes. Então, tem um ditado europeu que fala que a melhor cerveja é aquela que você toma vendo a chaminé da fábrica. Que quer dizer que você está perto da produção. Sim. Então, convido a todos. Quantas pessoas empregadas, Chico? Se a gente juntar... total, bar, restaurante? Né? Cerca de 80 pessoas. 80 pessoas. O negócio é de mão de obra intensiva, né? Que estratégia que vocês estão tendo, Chico, para a retenção dessa mão de obra ou até para a contratação das pessoas? Porque esse certamente é o assunto que mais tem incomodado o setor da gastronomia, exatamente a questão da mão de obra, né? Quais são as ações, o que você pode compartilhar com o nosso público quanto a esse aspecto? A gente também sofre, né, dessa situação que a gente está tendo no mercado como um todo. A gente tem um processo de treinamento, a pessoa lá entra, né, e a gente tenta fazer as crias da casa ali. Então, se você pegar o gerente da nossa unidade da Matheus Leme, começou como segurança de estacionamento. Passou para boqueta, passou para pia, passou para o salão. Então, são pessoas que se identificam com o nosso jeito, né? A gente brinca que o jeito Bastards de ser, porque não é fácil também trabalhar na noite, né? Então, você abre mão de final de semana, você abre mão de estar com a família. Sim. Então, é difícil. Então, a gente valoriza muito quem está com a gente ali. E a gente tem funcionários de 20 anos com a gente, né? Apesar da Bastards ter 10 no grupo do Crossroads, que está há mais tempo. Então, eles conseguem olhar para o lado e ver que existe uma carreira dentro do grupo, né? Tá. Então, treinamento e a perspectiva de crescimento são duas estratégias
para a retenção da mão de obra. Então, Isso. fico com 2 dicas aí, vocês estão nos assistindo sempre. É um tema muito quente aqui com a gente, né, André, essa questão da mão de obra, né? E é um gargalo é dentro um da gargalo gastronomia. e eu sempre comento com clientes e amigos e tal, sai do lado da reclamação e vai para o lado da atitude. Isso. Você treinar o teu colaborador, você muda a trajetória de vida dessa pessoa. E não apenas o teu negócio em si. Quer dizer, o impacto social, ele não pode ser egoísta, né? Eu vou treinar apenas porque eu quero que meu negócio vá bem. Isso é um efeito colateral maravilhoso, entendeu? Mas quando a gente treina e dá oportunidade, a gente move o eixo da sociedade, né? E aí é que está um barato da coisa, né, André? Exatamente. Entrando um pouco mais a fundo... A corrente é maior, né? Ela é mais... Claro. Nessa questão, né, não sei se a gente pode se aprofundar um pouco. Aqui Claro. pode. Aqui Mas pode. mas é mais nesse sentido, de ser verdadeiro com o funcionário. Então, à medida que você treina ele, você tem exemplos acontecendo. Né? Não dá para você contratar uma pessoa e gerar uma expectativa, mas quando ela olha para o lado, o resto dos funcionários que estão na tua equipe, quando você fala oportunidade de crescimento, quando essa pessoa olha para o lado, não tem ninguém que cresceu dentro da tua organização, o teu discurso não cola com a prática. Uhum. E daí você fica fragilizado. Então é ser verdadeiro. E a gente, né, graças a Deus, a gente tem bons exemplos de pessoas que deram super certo com a gente. E todo dia a gente tem a felicidade de ter pessoas boas com a gente Que e bacana, crescendo. formando um Parabéns, time excelente. mesmo, né? Ô Chico, voltando a falar dos teus rótulos, a questão que você tem alguns rótulos aí que são premiados, né? O que você pode falar com relação a esses prêmios que acontecem, porque é muito comum, né, no mercado cervejeiro você ter prêmios aí importantes, rankings, né? Uhum. E eles são para vocês, eles dão retorno, como é? Os prêmios, eles são importantes, né? Mas acho que daí também vai um pouco de estratégia de marca, onde cada um tem o seu caminho, né? Então, tem cervejarias que buscam prêmios, né? Porque quando num júri de um concurso, você é julgado contra aquele estilo, né? Então, você tem um guia de estilo, vou fazer uma IPA. Então, você tem ali bem descrito o que é uma IPA, qual que é o amargor esperado, o aroma. Então, tem cervejas que fazem isso com maestria, né? A Bastards, ela tem vários prêmios nacionais e internacionais, mas não é necessariamente isso que a gente busca, né? A gente faz a cerveja do jeito que a gente quer. Muitas vezes ela não encaixa em estilo. Então não vale nem a pena a gente gastar dinheiro inscrevendo em concurso. Que legal. Porque pode ser uma cerveja maravilhosa, mas o jurado ele vai pegar a cerveja e ela não encaixa nem no estilo A nem no estilo B. Ele não vai premiar. Né? Então a gente tem algumas cervejas que a gente fez e que, nossa, essa aqui está redonda dentro do estilo. Aí daí a gente ganhou algumas medalhas, mas não que seja uma premissa. Entendi. E como que é a questão dessa busca pelo produto de vocês? Porque vocês têm tantas, né? Ainda mais se for somar todas que também já trabalharam e tal. Vocês estão sempre investindo, eu já percebi isso, em produto, em sabores surpreendentes. Como é que funciona isso internamente? Aí eu acho que assemelha muito à gastronomia, né? Quando você tem um chefe, vamos supor, que já fez vários pratos na gastronomia, ele não está tão preocupado com a técnica no começo. Ele imagina o prato pronto, o resultado que ele quer, e aí ele vai desconstruindo isso até chegar na receita. E na cerveja é assim, pelo menos o nosso processo criativo é assim, né? Porque a gente tem uma infinidade de malte, lúpulo, leveduras e temperaturas de processo que a gente pode alterar que vão dar resultados diferentes. Então, o principal ponto de partida para mim é o que eu quero daquela cerveja. A cor, o aroma, o corpo, e daí você vai voltando. Então para ter essa cor eu vou usar tal malte, eu vou usar tal lúpulo, tal processo, e daí, o último, você fecha a receita,
e faz um pedido de compra, vamos dizer assim, né? Entendi. Já teve coisa que deu errado, mas no final deu certo? Já teve coisa que deu errado, deu certo. A gente, para uma história legal aqui, que é a gente tem uma cerveja colaborativa com a Ignoros aqui de Curitiba, que a gente faz uma vez por ano. Chama Pérola Negra. Então, a primeira vez que a gente foi fazer, a produção demorou horas lá, que quebrou um monte de equipamento. A gente estava bem no começo da cervejaria, que é o que deu errado, que deu certo, que virou uma cerveja anual, e a gente faz festa de ano, todo ano. Vocês criam um novo... Não, como é uma cerveja de guarda, é uma Imperial Stout com cacau e cereja, então a gente faz a mesma receita. Só que a gente sempre tem receita dos anos anteriores para fazer uma comparação de como ela envelheceu bem. E falando em envelhecer, uma vez eu fui lá e vocês estavam guardando cerveja nas barricas de vinho. Isso, exato. Tá lá ainda. A gente deve lançar, a gente mais ou menos, acho que daqui a um ano ainda. Isso é culpa da pandemia, que está tanto tempo lá também, que não era para estar. Mas a gente tem uma base sour, que foi feita pelo Marcos Bardelli, o cervejeiro. E cada vez que a gente prova, ela está melhor. Então, assim, dá pena de vender. Tá certo. Então, ela vai sommelier de vinho lá, né? Porque daí ele vai provar a cerveja. Levemente ácida, sem carbonatação, a temperatura ambiente numa taça, dá uma travada na cabeça dele de entender que aquilo é cerveja. Que doideira. Né? Porque a gente também fez um blend de frutas amarelas, então ficou muito legal. E de vez em quando a gente abre lá, acho que a gente tem 16 barricas lá, e a ideia é lançar. Só que sem pressa. A cerveja como vinho usa um tempo e tem que descartar a barrica também? Ao contrário. A barrica descartada pelo vinho é utilizada pela cervejaria. Perfeitamente, mas depois que ele tem um número de usos ou um tempo de uso ou não? Daí porque depende... o vinho descarta, obviamente, né? Mas a cerveja não tem essa necessidade. Não, daí você pode usar para outros estilos. Né? Tá. Vamos supor, você fez uma stout para pegar bem aquilo do bourbon, por exemplo. Mas daí a madeira já perdeu um pouco de potência, né? Você não está usando a primeira tosta. Então você pode fazer uma cerveja mais leve em cima daquela. Entendi. Você consegue ir criando. Você vai jogar fora a hora que estiver vazando e não tem mais madeira para tirar de lá de dentro. Aí bota para fazer costela lá. Daí vai fazer costela fogo de chão. Quero participar de uma prova dessas aí, um dia, Zé. Já pensou participar dessa prova aí? É coisa fina mesmo. Você falou de cerveja com cacau, com frutas amarelas, etc. No caso de vocês, a Pilsen ainda é a número 1 ou não? É dividido o negócio? Como que é a distribuição disso, Chico? Ainda é. Né? A gente tem a Zé do Morro, que é essa verde aqui, que é a nossa Premium Lager. Ela é um pouquinho mais dourada que as Pilsens tradicionais, mas é aquela cerveja que provoca o consumidor que não é de cerveja artesanal. Entendi. Sabe? Você pega a pessoa que está acostumada a tomar cerveja extremamente refrescante, gelada, quando ele toma isso aqui, ele vai adorar, mas ele vai parar e falar, opa, que cerveja é essa? Né? Então é para instigar essa curiosidade. Mas quando a gente pega o share de venda, tanto da fábrica quanto dos bares, em cerveja, cerca de 50% está aqui. Tá. Os outros 50%, eles vão se distribuir entre outros estilos, que daí aparece o estilo as mais lupuladas, vem em segundo lugar. IPA, Session IPA, Imperial IPA, que daí já é a cerveja preferida do cervejeiro artesanal. Por que o nome Zé do Morro? Porque Zé do Morro é uma entidade do candomblé, não é isso? Cara, Zé do Morro veio da ideia de ter um cara, assim, com um estereótipo carioca, com um taco de sinuca na mão, que não trabalha, que fica o dia inteiro tomando cerveja. Então, é uma cerveja leve daquelas que você consegue tomar o dia inteiro. Tá. Né? Para tomar no churrasco com os amigos. Mas tem alguma conexão com o mundo do candomblé? Eu sempre eu pergunto de curioso. Não, mesmo. Não tem. Porque daqui a pouco buscou, a gente queria criar esse personagem e tal, etc. Mas não, é mais do cara da cerveja o dia inteiro. Então. Isso, a criação dos personagens, ela é sempre pensada na cerveja que
a gente vai encontrar. Certo. Né? Então, o nosso último lançamento de linha foi a Hannah Rider, que daí sim já é uma cerveja um pouco mais leve. Ela é uma surfista de ondas gigantes, então é uma cerveja, é uma sour, excelente para você tomar no calor, na praia, naqueles dias extremamente quentes. Assim. Como a Zé do Morro é também, né? Ela é também. E agora, já que você começou a contar as histórias, já quero saber da Juicy Joe. A Juicy Joe, ela é do estilo New England IPA, é uma cerveja que ela já tem o corpo muito mais aveludado, licoroso, e extremamente turvo, assim. Ela não é uma cerveja limpa. E daí vem essa brincadeira do Juicy, né? Que daí ficou Juicy Que Joe. aí no rótulo é uma baterista de blues. Juice é suco em inglês, tá? Só pra te saber, tá? Eu falei que tem que traduzir. Juice é suculento. Suculento. Tem que ensinar o Zé, ele acha que ele é malandro. E o Jean Leblanc? Parece um galano 50. É um galano 50, francês, artista, que também é um bom vivant, vamos dizer assim. Então, é uma cerveja do estilo Witbier, que é daquela região, da Bélgica, França. E também é uma cerveja leve, mais delicada um pouco, assim, vai coentro, capim, limão e laranja. Que legal. E os rótulos são sempre lindos. É verdade. Aliás, eu recomendo a todos que entrem nas redes sociais da Bastards para conhecer esse trabalho de comunicação deles, para saber de toda a programação, que eu já falei uma bobagem, que fui falar de feijoada, que não tem feijoada, mas é que eu fui comer porquinho lá, então acho que eu relacionei. Agora, então vejam, né? Se você quiser falar quais são as redes sociais. Se você entrar na @bastards, vai ter no Instagram, bastards.com.br é o nosso site, onde tem uma opção de loja virtual para comprar nossos produtos. E o @bar da fábrica também tem a programação musical. Mas em qualquer uma que você entrar, tem o link para as outras. Demais. Então você vai estar por dentro dos acontecimentos. E o Oséias, ele te comentou uma hora que ele foi lá assistir um jogo de Copa do Mundo. Imagino que tenha rolado um evento. Vocês fazem alguns eventos, vocês promovem eventos muito bacanas também, né, Chico? Sim. Tem alguma coisa vindo pela frente? Tem. O próximo que a gente vai ter é domingo, dia 4 de maio. A gente faz uma festa temática dos personagens. Essa vai ser do Hector, que é a nossa IPA. Ele é um pugilista latino que mora ilegal nos Estados Unidos, ganha vida batendo nos americanos depois das 6 da tarde. Vai ser deportado. Em ringue. Vai estar ao vivo dia 4 ali, então. O pessoal da imigração lá, quando for na Disney, não me pare. E a gente vai colocar um ringue inflável para a turma que quiser fazer uma brincadeira com aqueles cotonetes de um bater no outro, vai ter também lá. Então a gente faz sempre essas brincadeiras para trazer um ambiente descontraído, competições para a família inteira, espaço kids. Daí nesse dia, que vai ser um domingo, nós vamos ter 3 bandas. Então começa meio-dia e aí vai o dia inteiro com atração musical e espaço kids para a família inteira. Ali na Matheus Leme. Né? Ali na Matheus Leme, isso. No Bar da Fábrica. Sempre vocês se preocupam, isso é uma preocupação para mim, está muito clara, em ser friendly, né? Kids friendly, pets friendly. A gente falou várias vezes de estacionamento também. Estacionamento de vocês não é cobrado? Não, é gratuito. É gratuito e qualquer momento que chegar lá, né? Sim. Então quem for almoçar, mas eu tenho que ir de carro, para dentro do estacionamento. E eu consegui imaginar agora ele falando aqui do ringue, você lá. Podia ser vocês dois, né? Podia ser só sem o cotonete, ia ser na mão mesmo. Eu vou na voadora, velho. Sem luva, sem nada. Eu sou aquele cara que briga sem regra, velho. É dedo no olho, caco de vidro. Tem conversa, não? É lei da selva, cara. Zé. Fala em lei da selva. Falar em lei da selva, vamos falar sério de novo agora com o assunto chato, né? De gestão. Ao redor do Brasil, Chico, a gente vê esse mundo de cervejarias artesanais
eu tenho acompanhado isso, não é exatamente o meio mais relevante para o nosso negócio lá, mas a gente acompanha por dever de ofício muitas cervejarias artesanais em dificuldade. Sim. Não rentabiliza o negócio, né? Então, eu fui numa cidade, não quero expor, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de cervejarias que estavam à venda, de micro cervejarias à venda, né? Até um amigo meu brincou, Zé, se você tiver uma nota de R$10 na tua mão, você provavelmente vai comprar várias aqui. Como que está o momento das micro cervejarias que já teve um boom no Brasil, mas hoje, 2025, como que está esse negócio, Chico? A gente tá vivendo um momento desafiador. Eu também sou mentor do Vale do Pinhão, então eu falo com vários empreendedores que querem se estruturar melhor ou sair ou crescer de uma forma mais estruturada. E a cerveja é uma grande escola, né? Eu vejo que hoje a cerveja artesanal ela está sofrendo, aqui no Brasil, ela está sofrendo de duas crises juntas. Uma é a econômica brasileira, onde o poder aquisitivo ele está diminuindo, né? A gasolina está muito cara, o mercado está caro e o nosso produto ele acaba sendo caro. Ele sempre foi um produto. A cerveja artesanal ela é mais cara que as comerciais. Então, o nosso consumidor ele acaba trocando esse produto por um mais barato. E a gente está sofrendo, daí sim, o consumo de cerveja artesanal no mundo tem diminuído. No mundo, o fenômeno mundial. No mundo. Então, expurgando aquela questão do sem álcool que a gente falou anteriormente, mas as pessoas estão migrando para outras bebidas alcoólicas, né? Então, a gente teve uma crescente, chegou num pico que foi o auge da cerveja artesanal, tinha espaço para todo mundo. Foi quando? Isso foi pré-pandemia, 2018, 2019. Exato. Acho que foi o auge da cerveja Ninguém queria artesanal. saber de cerveja comercial, né? Não. As grandes cervejarias apavoradas, share caindo direto e tal. Daí, hoje a gente vê que está caindo no mundo e tende a estabilizar, né? Então, eu vejo como um momento desafiador, mas para as cervejarias é um momento de se reinventar internamente, baixar custo e trazer produtos mais acessíveis no paladar, eu diria, para não ficar tão só no público fã de cerveja artesanal. Né? A gente democratizar mais a cerveja. Né? Então, não ir para o lado extremamente alcoólico, extremamente amargo. Nicha demais sour, daí. você acaba nichando demais. O volume é muito pequeno, né? Daí você cria aquele cliente que fala, não, cerveja artesanal é muito forte. Sim, né? claro. Mas ele teve uma experiência ruim com... Já pré-rotula, né? Então eu acho isso, acho que é um desafio. O desafio é a gente conseguir chegar com o produto na ponta um pouco mais barato, mas também fazer esse exercício de se aproximar mais do paladar brasileiro. Claro. Tem um detalhe, Chico, que a gente tem conversado também com clientes, que você citou um aspecto importante que a gente escuta no dia a dia, que é a questão da redução de custo, né? Mas você tem um padrão de produto que é um nível altíssimo, então isso tem um limite, né? Tem. Não adianta você querer também descaracterizar o teu negócio, porque daí deixa de ser a Bastards que todo mundo espera, né? Então o que a gente tem conversado, André, além da questão da redução de custo, porque isso tem um limite, é ganho de produtividade. Sim. Isso faz toda a diferença na rentabilidade do negócio. Então a gente visita operações tanto de gastronomia como de outros negócios que a gente está envolvido, e a gente vê em produtividade uma oportunidade muito grande de você ter o teu negócio mais rentável através de uma outra forma, né? E na gastronomia a gente vê muitas vezes isso, né? Aí eu vou trocar um determinado insumo para baratear o meu custo de mercadoria vendida. E aí o cliente começa a reclamar. Ou vou diminuir o per capita da minha proteína, tá? 120 gramas, eu vou reduzir para 100 gramas. Aí o cliente nota, entendeu? Sim. Mas muitas vezes na tua operação você tem gente demais. Ou você faz processos de maneira inadequada, né? Então a questão de ganho de produtividade também é algo que faz toda a diferença, não é, Chico? No mundo dos negócios, né? Quando você tem uma entrada de caixa alto, você até... Isso cobre algumas ineficiências, né? Então, quando você está num boom de mercado, você acha que você, né, tá fazendo tudo certo e está ganhando muito dinheiro, mas
Na verdade, esse teu caixa que está entrando, poderia estar entrando mais, ele está cobrindo umas certas ineficiências mesmo. Claro. Então, nesse momento que a gente está, quem não conseguir enxugar, vai ficar pelo caminho. Tá. Né? Então, assim, tem que fazer mais com menos. Né? A questão tributária ainda é um problema para vocês, que a bebida alcoólica tem um peso tributário enorme. Eu brinco com as pessoas, para quem é leigo, deixa eu falar para vocês o seguinte, viu? Vocês compram impostos e de brinde você ganha uma cerveja, mais ou menos por aí. É claro que é uma força de expressão isso, né? Mas a carga tributária é muito pesada. Então isso abre janelas, né, Chico, se eu estiver errado me corrija, para alguém fazer algo errado em termos tributários e daí vai ter uma vantagem que você não vai conseguir compensar isso, né? Isso. A tributação continua um problema para o negócio de cerveja? Continua. Né, exemplificando o que o Zéias falou, falar do nosso segmento de cerveja artesanal, cerca de 50% a 60% do que o cliente paga, seja num copo de chopp num bar ou numa lata, numa gôndola, é imposto. Bizarro. Ou seja, André, não é uma hipérbole que eu cometi, né? Não, você compra um imposto e ganha uma cerveja. Então, e a gente ainda tem, a gente é tributado pela cadeia de substituição tributária. ST ainda. A ST. Então, o produtor da cerveja, nós no caso, a gente paga o imposto da cadeia inteira. E antes ainda, tem mais essa. E antecipado. Antes ainda. Tem uma história interessante, cômico-trágica, né? Do começo da cervejaria. Aquela luta para vender mais e vender para outros estados. E quando você vende para outro estado, a transportadora só carrega a tua nota com a guia do imposto e o comprovante do pagamento. Claro. Senão nem sai da fábrica. E a gente fez uma venda legal lá e tinha que pagar o imposto, a gente não tinha dinheiro para pagar o imposto. Porque você está faturando para um cliente que você vai receber em 21 dias e você já está pagando 50% da nota em imposto, está pagando antes. Então, são os percalços do segmento, mas é verdade. A máquina é feita para o cara falar, não, para mim derrubar. É melhor vender menos, porque se eu vender muito, eu tenho que pagar um imposto tal, né? Adiantar ou se o cara tem a alma fraca e a cabeça fraca, convidando o cara para o jogo ilícito, né, André? A gente não vamos tapar o sol com a peneira, sim, né? Sim. Às vezes, num ambiente como esse que a gente está aqui, público, isso vai para a rede social, tem certos milindres em falar certas coisas, mas o mundo real é esse, né? Chico, não vamos tapar o sol com a peneira. A gente sabe que isso existe, né? Existe. Não só no mundo da cervejaria, como no mundo da gastronomia. E aí ficou um negócio injusto, né? Você que quer fazer a coisa certa, o cliente vai dizer, mas ali tá 10, o teu tá 12. Como assim, entendeu? Quando você atinge um certo patamar, os teus clientes, eles já exigem tudo certo. Então, o cliente, o produtor menor que está começando agora, ele pode se dar ao luxo de fazer alguma coisa errada, que a gente não cogita e nem teria como fazer. Então, realmente, existe uma diferença de competitividade, vamos dizer assim, gigantesca no mercado, porque a gente é tributado dessa forma e realmente tem gente que Mas eu acho faz essa engenharia. Eu acho importante trazer isso à tona, viu, André? Porque você citou da questão do valor de 1 litro da artesanal, entendeu? Mas é bom esclarecer para o público que o grande vilão dessa história é efetivamente a tributação, né? Agora, com a reforma tributária, vai ter o imposto do pecado. Isso que eu ia comentar. Vai sobrecarregar mais ainda o negócio, né? Eu tive numa palestra que estavam falando sobre os possíveis impactos da reforma tributária em alguns segmentos. E o da cerveja é um que a gente sabe que não vai melhorar, mas a gente ainda não sabe exatamente o quanto vai piorar. Mas o cenário realmente não é otimista falando de tributação. Certo. Bom, Oséias, estamos chegando naquela hora que fatal. Nos deixa muito tristes. Verdade. A gente sempre queria poder estender mais. A gente nem vê passar. Uma hora que a gente está aqui conversando. Eu queria abrir essas 4 cervejinhas aqui ainda, essas 4 cervejinhas não, né? Porque são latões de 473. Um jeito carinhoso. Meio. Todas as latas da Bastard são 473? Todas. ML? O mercado de cerveja artesanal como um todo está migrando para essa embalagem. Deixando de ter garrafa ou lata menor. E vai para 473. Aqui é um sleeve que você tem? É um sleeve. Tá.
Chico, eu trouxe quente, cara, justamente pra gente não tomar todas as cervejas. Também, não dá nada. Chico, só uma última coisa que eu queria te perguntar, que ficou um pouquinho no ar. Você falou que você tá com o Vale do Pinhão, né? O que é o Vale do Pinhão, exatamente? É da Agência Curitiba de Inovação. Existe um programa de mentorias que a gente faz. Eu faço mentoria para empresários, né? Mas eu também me voluntariei através do Vale do Pinhão para ajudar o pequeno empreendedor que quer começar ou quer estruturar o negócio dele. Que legal. E não sabe como. Muito bacana. Né? Para Onde ajudar. é que o cara vai buscar generosidade, que legal. Se ele quiser... Você pode me chamar pelo Instagram, @Francisco Sigmiller, ou pelas redes do Vale do Pinhão e Agência de Inovação Curitiba, que é da Prefeitura. Maravilha. Né? Porque a gente tem que retribuir um pouco desses 10 anos. Generosidade, o nome disso. Parabéns. Sensacional. Muito obrigado. Eu tenho uma última pergunta, só, André, se tu me permite. Você falou antes, só para... me chamou a atenção que você disse que tem um movimento acontecendo de uma parte da população diminuir o consumo de álcool até eliminar. A gente vê isso muito forte nas gerações que estão chegando, né? Você disse também que tem uma migração da cerveja para outras bebidas. Vocês conseguem identificar a razão disso? O que é? É um cansaço? O preconceito que cria barriga? Enfim, viajei agora, só dei um exemplo qualquer, né? Eu acho que é os dois. Eu acho que tem uma turma que tomava mais cerveja artesanal e está voltando um pouco para a cerveja comercial, né? E tem a turma que quer a bebida de menor caloria. Entendido. Né? Então, as cervejas artesanais, algumas têm muito teor de cereais, né? Sim. Carboidrato. Então, a pessoa acaba... Hoje você abre o TikTok e o cara tá lá falando vodka tem menos caloria que gin, que não sei o quê. Então existe uma migração nesse sentido do... né, qual que é a bebida que me estufa menos, que é menos calórica. Entendi. Então no dia 4 de maio... A partir do meio-dia... Você pode tomar essa cerveja maravilhosa e queimar... no ringue do Cotonete. Que Oséias, inclusive, venham para conhecer Oséias de perto, pessoalmente, que ele estará dando voadora no Cotonete. Mentira. É isso, Oséias? Ó, fica a promessa, se tiver os dois no ringue de Cotonete, nós vamos jogar gel e água para fazer lá uma briga no gel. André, você deu tanta sorte que no dia 3 de maio eu estarei em Porto Alegre, que o meu pai faz 90 anos. Então você se livrou, André. Mas depois eu vou conversar em off com o Chico para ele fazer esse evento mais vezes, para nós marcar esse fight. Fight é briga, tá? É luta. Entendeu? Não dá para deixar passar. Chico, você falou, Chico, antes de não esquecer dos eventos, né, que teu marketing te passou. Você tem, além do dia 4, algum outro evento na casa? Alguma outra coisa que você queira dividir com a gente? A gente também está fazendo uma seletiva de bandas. Daí tem nas nossas redes sociais. A gente vai fazer um encontro lá, um campeonato de bandas amadoras. Quem quiser participar dá para se inscrever. Vão começar as seletivas agora. E daí durante a semana eles vão se apresentar lá, o público pode acompanhar também. Que bacana. Sempre bandas de rock? Ou... Não necessariamente. Mas não é só o cantor, tem que ser a banda completa. Uma formação. Isso. Bacana. Chico, muito obrigado. Excelente, mais obrigado, uma vez obrigado. por estar aqui. Valeu, obrigado pelo convite. Parabéns por esse trabalho brilhante que é a Bastard. A gente ama de verdade. Fizemos questão da tua presença aqui, porque pra gente é referência. E que as pessoas possam conhecer cada vez mais, que se atentem, né? Porque tem um trabalho muito amplo envolvido. E também vão conhecer a gastronomia, porque é muito bom de comer nessas casas, seja para petiscar ou para fazer refeição mesmo, Chico. Maravilha. Cada vez que eu vou lá, me dou altamente bem. Parabéns, obrigado. Chico. Obrigado, sucesso sempre. Até. Valeu. Valeu, gurizada. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu.